Eu vou conversar agora com a advogada Fernanda Giorgi, que é do escritório que entrou com essa ação, inclusive, para a gente entender um pouco mais qual é a situação hoje dos trabalhadores das empresas das lojas americanas. Até porque a gente ouve muito falar e questionamentos sobre a situação dos credores, por exemplo, mas e as pessoas que trabalham lá e até mesmo aquelas outras que trabalharam, têm alguma ação na justiça. Então, eu converso agora com a advogada Fernanda Giorgi. Muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso, no SBT News, e muito bem-vinda. A primeira dúvida que eu tenho é essa: como é que está a situação dos trabalhadores vinculados, né, que estão ainda com sua carteira assinada, enfim, estão nesse dia a dia de funcionamento das lojas americanas? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente conversar sobre isso. A situação dos trabalhadores, sem dúvida nenhuma, é de muita angústia e de muita incerteza, como todos nós estamos diante dessa situação. Então, eu diria, no mínimo, que eles estão assim num momento de muita ansiedade, de muita angústia, com uma pressão psicossocial muito grande, pensando se os empregos deles estão garantidos, se os salários deles estão garantidos ou não. Todas as entidades que representam comerciários, elas estão se articulando para fazer uma ação conjunta, e o esforço dos sindicatos, que são as entidades que representam nas localidades esses trabalhadores, tiraram entre si a decisão de ir até as lojas e fazer com os trabalhadores para ter certeza que os direitos estão sendo honrados. Então, nesse momento, não se tem certeza se, por exemplo, o FGTS está sendo recolhido ou não. E aí que entra a atuação coletiva dos sindicatos para prestar auxílio a esses trabalhadores, indo ao local de trabalho e verificando que tipo de auxílio eles precisam e tendo certeza que os direitos estão sendo garantidos ou não. Mas o que se sabe hoje em dia é dessa angústia. A gente está falando de um universo aí de 44 mil pessoas que trabalham, né, nas lojas das americanas, nas empresas das lojas americanas, e são 1.700 lojas pelo país. Tem também as pessoas que já não estão mais vinculadas às lojas americanas e que têm processos na justiça. Como é que fica a situação dessas outras pessoas numa situação dessa, né? Por exemplo, num processo de recuperação judicial? Então, são quase 45 mil trabalhadores diretamente vinculados às lojas americanas. Agora, pensando no universo do grupo Americanas, chegam a ser quase 100 mil trabalhadores. Existem hoje em curso, nós fizemos esse levantamento, aproximadamente 17 mil ações em curso. O estimado do valor dessas ações, porque a gente está falando de ações em várias fases processuais, o estimado é de 1,5 bi e, de fato, quer dizer, a recuperação judicial ela dá uma congelada nessas dívidas para que a empresa se reestruture e tente evitar a falência. Então, assim como os credores, os bancos estão preocupados se vão receber seus créditos de volta, assim como clientes, né, consumidores e fornecedores estão preocupados, é um grupo que também se preocupa se a empresa vai ter condição de pagar tanto o seu passivo trabalhista quanto os direitos de quem ainda está dentro da empresa. Em relação à ação, por exemplo, que vocês estão protocolando, é justamente já pedindo esse bloqueio, né, de 1,5 bilhão, é isso mesmo, mas aí vocês pedem que isso não fique somente relacionado à figura jurídica americanas, mas que seja um bloqueio nos bens pessoais dos proprietários, é isso? Exato, é uma ação e por isso ela fica fora da recuperação judicial, é uma ação em que a gente busca a desconsideração da personalidade jurídica. A gente quer que sejam responsabilizados os acionistas de referência, os 3 bilionários brasileiros, para que eles respondam pelos danos causados por essa gestão temerária, enfim, que
resultou nesse rombo inicialmente de 20 bi, agora a gente já sabe de 43 bi da empresa. Então, a gente pede para desconsiderar a pessoa jurídica para que eles sejam pessoalmente, porque o patrimônio pessoal deles responda pelo passivo trabalhista. E isso incluindo tantas ações que já existem, que já estão no Poder Judiciário, quanto, eventualmente, se houver demissões ou se houver descumprimento de alguma legislação trabalhista, a gente está pedindo que o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, por ser verba que a gente chama de alimentar, né? Porque é um dinheiro que as pessoas recebem para sobreviver, para pagar as contas, para comer, para alimentar sua família. Então, a gente pede que o patrimônio pessoal dos 3 principais acionistas da empresa seja fonte para pagar esse montante. Existe jurisprudência nesse sentido, Fernanda? Existe, sim. Eu vou voltar um pouquinho. A personalidade jurídica, as empresas, elas existem justamente para proteger o patrimônio individual dos empresários, para que eles possam fazer seus negócios, mas estejam protegidos pessoalmente. Agora, essa proteção que a lei dá, ela tem uma exceção. E está na lei, tanto na lei das SAs, enfim, está na lei de que se houver abuso de poder, se houver negligência, se houver algum desvio de finalidade da empresa, então a gente pode desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, não é só o grupo Americanas e seus bens que vão responder por essa dívida, é o patrimônio de cada um dos seus acionistas, no caso a gente está pedindo dos 3 principais, para que respondam pelos danos que causaram. Entendi. Então, quer dizer, a própria lei já tem essa previsão. E você lembraria, assim, de memória, algum caso que realmente se tornou emblemático no país, ou que foi um exemplo desse tipo de aplicação da lei? A gente até cita na petição alguns casos específicos, eu vejo aqui se eu encontro. Na verdade, acho que são 2 coisas importantes para dizer aí. Esse processo ele não está lá no Rio de Janeiro na recuperação judicial. Por quê? Porque a gente está falando do direito dos trabalhadores. E, especificamente, sobre a desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem julgamentos de vários tribunais pelo país que aplicam essa possibilidade diante de caso. Então, nós entendemos que esse erro que houve na contabilidade das Americanas, na verdade, não foi erro, existem vários indícios de que tenha sido fraude, e mesmo que tenha sido uma má gestão, a gente entende que os trabalhadores, eles não podem, como os trabalhadores, eles não recebem os lucros da empresa, eles trabalham em troca de um salário da sua subsistência, eles também não podem pagar pelo prejuízo da empresa. Então, seja porque a gente acredita que houve fraude, seja porque essa proteção da personalidade jurídica não pode prejudicar quem trabalha em troca da sua subsistência. É bem não isso, sei né? Se eu consegui te explicar. Sim, ficou bem claro, sim. Até porque é isso, eu acho que a grande preocupação nesse momento é entender. Você até que explicou bastante isso pra gente. Tem esses casos de pessoas que já têm essas 17 mil ações em curso, né? E que isso soma aí em torno de 1,5 bilhão, 1,53 bi, mas aí também não se sabe o que é que está acontecendo agora. Quer dizer, se esse, por exemplo, o FGTS que você citou, o INSS, se isso está sendo recolhido como é devido, né? Como determina a lei, isso vai precisar desse monitoramento também sindical nesse momento. E o que é que acontece daqui para frente, num processo de recuperação, judicial? Se essas pessoas são demitidas, se recebem os direitos trabalhistas, se não recebem, então essa ação de vocês vai numa linha mais ampla para já dar essa garantia a quem está lá trabalhando neste momento. Exatamente, é a nossa tentativa de que, porque a gente percebe como o banco, o capital, ele já vai correndo para garantir e, inclusive, já tirou um pouco do dinheiro que tem a empresa, né, a ação do BTG, por exemplo, para garantir que ele vai receber. E a gente quer
que haja essa mesma garantia para os trabalhadores e as trabalhadoras de que eles tenham um acesso à justiça com uma resposta efetiva e rápida. De nada adianta ter reconhecido que seus direitos trabalhistas são devidos, mas não ter como receber o dinheiro, né? Então, a ação é justamente isso, é para garantir que a justiça possa ser feita para os trabalhadores e para as trabalhadoras de maneira efetiva. Então, de que eles tendo direitos trabalhistas, de que eles tenham como receber esse dinheiro. Fernanda George, que é advogada, uma das advogadas que representam os sindicatos, são 8 sindicatos que entraram com uma ação civil, inclusive na 8ª Vara da Justiça do Trabalho aqui em Brasília, para poder garantir esses direitos dos trabalhadores das lojas americanas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você.